Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, A música aqui tocando. A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo você ao nosso momento de reflexão, a nossa live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Hoje é dia de estarmos juntos mais uma vez, refletindo na palavra de Deus. Cumprimente esse irmão, irmão. A cada um de vocês que está entrando, você que vai assistir depois, Deus te abençoe, que a paz de Cristo possa estar em teu coração, em tua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração com a mamãe? Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por podermos estar juntos aqui nessa noite, a glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. E muito obrigada porque ele vive estar conosco hoje. Minha mãe, em nome de Jesus, bora chamar ele? Vamos ver se ele pode vir. Você falar com ele. Levi, cadê você? Cadê você, Levi? Abaixa a câmera um pouquinho, Lu. Pai do Senhor. Oi, amor de vó. a gente tá aparecendo? Tá aparecendo Eu não tô aí. vendo. Pode abaixar mais um pouquinho, Lu. Abaixar para aparecer o rosto. Tá aparecendo mais a parede do que o rostinho dele. Virou ao contrário. Ah, deixa eu ver. Tá? Aí. É porque pra mim não tá aparecendo, não. Mas assim, vire. Aí tá tudo preto, é? Não tá dando para ver o rosto dele, É. não? Não, tá tudo preto. Ah, então eu vou tirar vocês e vou chamar de novo, porque às vezes acontece isso. Ou então, assim, Certo. ó, aperte no quadrado seu, esse quadradinho que tem embaixo, depois volte para ver se aparece. Às vezes acontece isso mesmo. Faça isso aí. Porque tudo guarda de o mesmo do céu. Não, não apareceu, não. Vou chamar de novo. Peraí. É. Vou chamar de novo aqui, mamãe. Para ver se consegue agora. Ok. Vamos ver? Porque ele não tá vindo. Não sei. Às vezes acontece isso. E agora? Também não. Oh, meu Deus. Você sabe, essa parte que fica aí embaixo tem um triângulo, uma bolinha e um quadrado, não tem? Tem. Foi? Pronto! Aí, aí ele! Como é que você está, meu amor? Tudo bem? Sim. Tudo? Papai do Senhor? Pai do Senhor. Vovó tá com toda a saudade de você. Eu te amo. também. Que eu também ama. Cadê seu violão? Cadê seu violão, Levi? Ela tá perguntando. Cadê o violão? Tá aqui. Tá aqui. Ela disse que quer que você toque com violão. Tu já viu? Você de qual cor? De qual cor é o seu violão? Ela tá perguntando. Qual cor o seu violão? O azul eu gosto. Sabe? Marrom. Marrom. Levi vai cantar, tá bom? A paz do Senhor. Ó, todo mundo tá te dando paz do Senhor, Levi. Fala aí pros irmãos, fala assim, paz do Senhor, irmão. Fala de novo. Pai Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Você vai cantar pra gente, Levi? Vai, meu amor. Te amo, viu? Cadê? Pode começar a cantar se você quiser, tá bom? A gente vai ouvir. Eu vou fazer uma oração por você e depois você começa a cantar, tá bom? Papai do céu, muito obrigada por essa live essa noite. Obrigada pela vida do Levi, que está conosco aqui hoje. Abençoa ele. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique à vontade, Levi. Pega o violão. Deixa ele cantar.
Tudo que Jesus fala é perfeito. Eu posso confiar que vai ser bom, que vai dar certo. Ele é meu amigo e sempre está por perto. Fechem como ele disse, eu não abro mão. Ele já me chama até de campeão. E nessa brincadeira eu tô ligado. Vou obedecer e ser muito abençoado. Mas falou, tá falar. Vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Se o mestre falou, tá falado. Vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Aleluia. Aleluia. Agora você quer pegar seu violão e tocar uma que você gravou uma vez ou cantar outra com seu violão? Quer? Quer? Pega aí, Lu. Ou então ele pega para ele tocar com violão outra. A que você quiser, que você sabe tocar. Teve um dia que você mandou um vídeo para mim, você tocando no violão, tava lindo. Se querem hoje, viu? Pronto. Ah, você cantou Tem Liberdade Aqui. Ela tá pedindo pra você cantar essa. No sofá, assim, Não sou. Tá bem lembrada. Você mandou essa gravação, ela procurou hoje. Eu disse a ela que ele ia cantar hoje. No celular de mamãe, tem um vídeo com o Lau lá comigo. Achou um vídeo com Laura, filha de Ilana e Paulo, e depois achou o de Levi. Aqui, mamãe Levi cantando essa música. Ele vai cantar essa música? Eu falei, não sei. Pronto. Não era essa, não, mas ele canta essa, mãe. Cante. Pode cantar, Levi, que quer vai te acompanhar. Espírito de Deus, tem liberdade aqui. Espírito de Deus, tem liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muito coisa de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Coisa de lugar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Pra te amar. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Ô, Levi, obrigada por aceitar o convite da vovó, tá? Eu fiquei muito feliz de você cantar aqui hoje com a gente, tá bom? Agora eu tenho que dar a palavra. Você quer outra música? Qual é outra música? Eu vou deixar... É que a outra Ah, só deixar você fala a noite aqui, só eles cantando. Fala aí outra. canta. Mesmo que eu ande em mal, mesmo que eu vá em direção
Mesmo que eu me canse de lutar, ou será algo acontecer. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sempre. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é dobrador, que é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Agradece a Levi. Agora eu vou orar para ler a palavra. Ó, papai tá chegando. Joga um Obrigada beijo. pela oportunidade. Oh, meu Deus, coisa mais linda. Eu que agradeço você por aceitar meu convite. Muito obrigada por aceitar. Foi bênção você cantar aqui com a gente hoje, tá bom? Vovó, com muita saudade. Um abraço apertado por você. Te amo. Cadê você? Cadê a Lucélia? Lucélia não quis aparecer hoje. Pergunta mesmo. Cadê a Lucélia? Cadê a irmã Lucélia? Onde ela tá? Depois a gente se vê. Tá Um bem? Vai fazer beijo, uma chamada de Tiago, viu? vídeo com ela depois, tá bom? Depois a gente faz uma chamada de vídeo. Ó, Te te amo também. amo. Joga um beijo. Obrigada, viu, Beijo. Levi? Tchau, meu amor. Beijo. Beijo. Pode tirar essa roupa da Olho, não. Falou. Bênção demais, né, meus irmãos? Com eles, com as crianças, como a irmã colocou aí, o perfeito louvor, a perfeita adoração. É bom demais ter eles perto da gente, com a gente nesses momentos. Eu estive na igreja domingo e eu expressei lá a minha saudade de chegar na igreja e ver as crianças ali com a gente, elas cantando conosco, adorando o Senhor, participando dos estudos, de receber a palavra conosco. Eu olhava para a igreja e sentia o vazio, sem as crianças lá conosco. Não foi fácil de estar lá sem vê-las. E eu vou chamar outras crianças da igreja, vou estar chamando esses dias aí, para as próximas lives que eu estiver fazendo, ver se participam comigo cantando. Vamos se preparando aí, viu, irmãos, com seus filhos, colocando eles para ensaiar, que eu vou chamar, tá bom? Então, mais uma vez, a paz do Senhor a todos, um grande abraço aos irmãos da Igreja Missão Apacentada, da Bahia, de Minas, de Malhada, pessoal de Cariranha, e todos os irmãos, eu tenho visto algumas pessoas entrando aqui, vi alguns irmãos muito queridos nossos, pastor Eurídice vi aí entrando, então muitos irmãos e amigos entraram, pessoas que nós amamos muito, entraram aí, estão conosco hoje, então seja muito bem-vindo, e você que vai assistir depois, que o Senhor possa te abençoar tremendamente através da palavra dele. Como está escrito, né? A palavra ela nunca volta vazia, então que ela encontre no meu coração, no seu coração, na sua mente, na minha mente, aquilo que ele quer fazer e alcançar em nome de Jesus. Então, que não só a paz, mas a consolação, a tranquilidade, o amor de Deus, a consolação dele, o ensino dele, o aprendizado dele esteja conosco nessa noite. Em nome de Jesus, e nos momentos que essa live, e para onde ela for, as pessoas que ela alcançar, por muita graça de Deus. Então,
Eu tenho ministrado aqui esses dias uma série de mensagens com o título Encontros com Jesus Ressurreto. Nós já ministramos quatro vezes esse tema. Hoje nós estamos na quinta parte para falar sobre isso, Encontros com Jesus Ressurreto. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, lá em Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguns versículos desse texto para meditarmos um pouco sobre mais um encontro do Senhor Jesus ali no Novo Testamento, depois que ele ressuscitou. Amém? Capítulo 9, versículo 1 a 9. Lá está escrito assim. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais para perto aqui. Desculpa eu balançar um pouquinho agora, irmãos, é rapidinho. Não vou... Atos, capítulo 9, verso 1 ao 9. Nós vamos ler nesse momento, tá? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, ou algumas traduções trazem de repente, que eu gosto muito dessa tradução quando diz assim, de repente, algo aconteceu. De repente, o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu nada. Amém. Graças a Deus pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Nos liberta, nos conduz à tua presença, nos direciona, me dá sabedoria. Não me deixa falar de mim mesma nada aqui hoje, Senhor. Me faz esquecer o que eu não tenho que dizer. Me faz falar, Espírito Santo, só o que está no teu coração e mente para o teu povo, para esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, amada Camila. Paz. Bem, irmãos, depois nós lemos, estudamos, está aí registrado no endereço da igreja, ima.bahia. No meu endereço, Vinha Pastora, também tem lá na parte dos destaques, tem todas as ministrações, da 1 até a 4, sobre encontros com Jesus Ressurreto. E todos os encontros que nós ministramos aqui, falando de encontros de Jesus Ressurreto, foram com os discípulos, com aqueles que serviam a ele, a Jesus, que já tinham tido uma aliança, que se encontraram com Jesus, pessoas que estiveram com ele, que acompanharam ele enquanto ele estava vivo em terra, foram seus discípulos, foram essas pessoas que Jesus priorizou se encontrar depois de ressurreto. Ele não se encontrou com nenhuma pessoa que não era servo dele, a não ser esse encontro aqui. Esse encontro foi o encontro com o perseguidor Saulo. Jesus, ele se encontra, depois de ele se encontrar com esses discípulos, ele vai ao encontro de um perseguidor. Como eu disse aos irmãos, nessas outras ministrações, todos esses encontros, foi Jesus que foi ao encontro dessas pessoas. A única pessoa que foi ao encontro de Jesus,
ressurreto foi Maria Madalena. Ela estava ali chorando pela morte de Jesus e Jesus se encontra com ela. É a primeira pessoa que ele vai. E depois ele vai ao encontro de todos eles. Né? E nesse texto aqui, no versículo 1 e 2, mostra que Saulo era uma pessoa que era dedicada de forma intensa à religião. Ele era um homem religioso e ele defendia a religião dele com muita força, ele defendia com ira tudo aquilo que ele acreditava. E a defesa dele, daquilo que ele acreditava como sendo de Deus, era tão intensa que ele ameaçava as pessoas de morte para defender aquilo que ele acreditava como sendo direção de Deus. Ele era um perseguidor e um ameaçador de todo aquele que fizesse algo contrário ao que ele acreditava ser a verdade. Então, ele atuava com violência e a palavra diz aí nesses textos que nós lemos, o versículo 1 e 2, que Paulo, ele pede cartas, né? Ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para ir a Damasco. E ele queria ir nesse local, nas sinagogas, procurar as pessoas que seguiam a Jesus Cristo para prender e conduzir essas pessoas presas até Jerusalém. E ele busca respaldo nas autoridades religiosas para fazer essa perseguição aos cristãos, aqueles que seguiam a Jesus. É assim, nesse contexto que Jesus vai ao encontro de Saulo, que é o único encontro, né? Jesus, ele vai ao encontro de um perseguidor, de uma pessoa que não servia. Então, o Senhor, ele vai ao encontro, ele vai em busca, ele atua também na vida de pessoas que não servem ele. Ele usa várias circunstâncias e situações. O Senhor, ele faz isso, o Senhor Jesus também faz isso. Mas ele faz menos, Jesus. Deus, ele atua em todo ser humano, né? O Senhor até me deu uma palavra sobre isso. A maneira diferente que atua. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Comecei a preparar essa palavra e não terminei. Um dia eu posso trazer aqui. E Jesus, ele vai em busca dessa pessoa. Então, ele vai em busca de um perseguidor. De uma pessoa que não servia. Ele não era alguém que servia ao Senhor. Ele servia à religião. Ele não servia ao Deus verdadeiro, em graça, porque ele não tinha ainda tido um encontro com Jesus Cristo, que foi esse encontro aqui que ele teve. E aqui tem a ação inicial de Jesus com ele, para que ele deixasse de ser um perseguidor. A ação inicial de transformação na vida de um perseguidor que se chamava Saulo. Jesus, quando Saulo estava perto de chegar no lugar que ele ia oprimir o servo de Deus, ele é cercado por uma luz. E nessa luz, ele estava indo, nessa luz, ele ouve, com a luz ele cai e ele ouve uma voz. E a voz fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui hoje, em muitas ministrações, você já deve ter escutado isso, né? Que aquele que persegue um cristão, que fala mal de um cristão, que profetiza algo contra um cristão, está falando contra o Senhor e usa esse texto, é uma prova. O Senhor Jesus não diz para ele assim, por que você está perseguindo os meus seguidores? Por que você persegue os cristãos? São aqueles que me imitam. Não, Jesus para ele, porque eu sou aquele que tu persegues. Então, Jesus está dizendo, é aquele que persegue ou faz algo contrário a um servo dele, está fazendo isso com ele mesmo. Então, os perseguidores, eu creio, que um perseguidor do evangelho se torna um alvo de Jesus. Eu acredito nisso. Intensamente. E isso está no versículo 4, né? E essa é uma das primeiras revelações que tem no texto aqui. Então, Jesus, ele vai ao encontro desse perseguidor, desejando transformá-lo, né? E ele se revela a este homem que não era servo dele, que não seguia, mas que era zeloso. Ele era zeloso da religião. Ele era apaixonado, ele tinha intensidade naquilo que ele fazia. E Jesus queria essa intensidade para ele mesmo. Jesus queria esse zelo para ele mesmo. Um zelo em santificação, em poder com ele. E Jesus, e quando ele fala, ele pergunta no versículo 5 aí, quem és, Senhor? Pelo poder da luz, pelo resplendor, pela voz
que ele ouviu, ele percebeu que era um Senhor. Não era alguém comum. E ele responde, eu sou Jesus. Então, ele se apresenta a Saulo. Né? Esse que você está perseguindo, sou eu que estou falando contigo. E Saulo, ele treme, está escrito no versículo 6, ele começa a tremer e ele já tem uma fala interessante aqui. Saulo fala para ele, Senhor, o que queres que eu faça? Ele já pergunta, ele não questiona nada sobre o caminho dele, o que ele ensinou, o que os discípulos faziam, o que ele já estava, o coração dele, a mente dele já tinha sido tocada de alguma forma pelo Senhor Jesus ali naquele momento. Ele pergunta, o que queres que eu faça? Me dá uma direção, me leva num prumo. E isso é tão intenso, tão forte para nós, quando nos encontramos com o Senhor, nós precisamos aprender isso. Tem algo que o Senhor quer fazer conosco quando se encontra com a gente, que a gente busque direção. O que Ele quer de nós? O que o Senhor Jesus quer de nós? Então, tem algo que Ele quer fazer em nossa vida. Tem algo que o Senhor Ele quer fazer em nós, através de nós. E isso foi algo que o Senhor incomodou a vida de Saulo e Ele quer fazer na nossa vida. Cada encontro que temos com o Senhor Jesus tem algo que Ele quer fazer. E isso é algo que nós precisamos captar dessa mensagem para nós. Aqui Ele diz, que queres que eu faça? Será que nós temos perguntado isso ao Senhor? O Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que quer que eu faça? O que tem desejado para a minha vida, para este dia? Isso é uma pergunta que nós temos que aprender com isso aqui. Neste encontro de Jesus. Não foi com o discípulo, mas foi com alguém que já estava com o coração mudado. E já tinha sido tocado pelo Senhor. E Jesus diz, levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que fazer. E aqui, irmãos, acabou o encontro de Jesus com Saulo. O encontro de Jesus, ele realmente, ressurreto, ele se encontra ali, que foi, na verdade, ele vê o Senhor luz, na verdade, ele vê um poder em luz. Não registra assim aqui que ele vê Jesus Cristo, uma pessoa, ele está falando da luz, que ele teve esse poder ali na luz, né? E ali existe uma jornada na vida de Saulo a partir dali. Começa a ser quebrado um orgulho na vida de Saulo. Saulo significa grande, né? E ele tinha uma ousadia dentro dele, um intento de uma pessoa que achava que poderia dominar, que poderia fazer algumas coisas, porque ele achava que tinha esse domínio, esse poder que poderia fazer. E a partir desse momento, nós vemos no versículo 7 e 8, ele sendo conduzido por outros. As pessoas ouviram a voz, não viram ninguém, né? E ele, quando se levanta, ele já não enxerga, não está enxergando. Ele não via nada nem ninguém. Aquela luz o cegou, para que fosse abertos os olhos dele depois. Né? E a cegueira que ele tinha espiritual teve essa representação ali para que ele fosse conduzido por outras pessoas. Aquele orgulho na vida de Saulo começa a ser quebrado na vida dele, para que ele chegasse ao momento de ter um encontro com uma outra pessoa para ser conduzido o caminho dele com Cristo. Né? E ali, no versículo 9, registra que ele não só fica sem ver, mas ali começa um jejum. O primeiro jejum de Saulo depois do encontro dele com o Senhor. Ele fica 3 dias sem comer nem beber nada. É o primeiro jejum dele para receber o processo de libertação na vida dele. Ele fica 3 dias meditando, pensando, orando. E Jesus, ele se encontra com mais uma pessoa. E aí agora é um seguidor, um discípulo de Jesus. E Jesus vai ao encontro deste discípulo. No texto, do versículo 10 até o 17, mostra que esse encontro foi uma visão. Ananias, ele tem uma visão, aqui está dizendo assim, ó, versículo 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai até a rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e põe a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai,
porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Então, aqui mostra mais um encontro de Jesus, dessa vez com mais um discípulo, com um seguidor do Senhor. E nesse encontro, essa pessoa ela questiona Jesus pelo direcionamento, né? Vai até um ímpio, vai até um perseguidor, vai até aquele que ameaçava de morte seus irmãos, a você. Vá até ele, leve a palavra até ele. Ele teve uma visão de que uma pessoa chamada Ananias entrava e colocava a mão sobre ele, ele ia voltar a ver. E ele questiona o Senhor disse, vai. E aí vem a revelação de Jesus para Ananias. E Ananias, pelo desenrolar da história, não conta detalhes disso, mas Ananias passa essa mensagem, eu creio nisso, de Jesus para Saulo, né? Que diz assim, que ele era um homem escolhido, era um servo, um vaso escolhido, para levar o nome do Senhor Jesus para gentios, reis e também para os filhos de Israel. Então, ele tinha sido levantado pelo Senhor Jesus para ter essa missão. Ele ia levar a palavra do Senhor para gentios, reis e filhos de Israel. E ele chega até Saulo e diz, o Senhor Jesus me apareceu dizendo, o Senhor Jesus que te apareceu dizendo por onde vinhas, me enviou para que você tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus ele tem mais um encontro, que é com um seguidor, para que esse seguidor seja instrumento para a cura e orientação na vida de Saulo. E a partir desse momento, nós não vemos mais momentos do Senhor Jesus aparecendo às pessoas, né? A gente vai ter esse capítulo 9 falando desse encontro, o capítulo 10 já fala de Pedro ouvindo uma voz, não se referencia que voz é essa, alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que foi Jesus que apareceu para ele, mas não tem esse registro ali. Em Atos, capítulo 10, não fala isso. Né? Diz que Pedro ele ouve uma voz, existe uma voz que fala com Cornélio, que diz que é um anjo, nesse texto diz que é um anjo para Cornélio, e depois uma voz fala com Pedro para que Pedro aceitasse ir até Cornélio, porque Cornélio não era judeu. Depois disso, vai mostrar em Atos outras situações, Pedro contando sobre isso. Né? E aí, a partir daí, se eu não me engano, no capítulo 12, já usa o termo o Espírito Santo falou. Então, não tem mais registro nenhum aí de Jesus se encontrando com os discípulos, Jesus ressurreto. Mas vamos ter um registro lá em Apocalipse de Jesus glorificado, aparecendo a João, o apóstolo do amor. E eu creio que vai ser o encerramento dessa série na próxima mensagem. E vem esses momentos ali na vida de Ananias, esses questionamentos que ele faz ao Senhor, mas aceita a direção de Jesus, vai lá, ministra, e ele leva a revelação de Jesus para Saulo, vai até ele, e quando chega lá, que ele diz isso, né, depois que Ananias coloca as mãos sobre Saulo, as escamas dos olhos de Saulo caem, é visto mais ou menos isso, e ele recupera a vista e foi ser batizado. E logo depois disso que ele comeu, ficou confortado, se sentiu mais forte como estava antes, e ele começa a andar com os discípulos de Jesus, ali naquela cidade. Então, Saulo, ele aceita a mensagem que vem através de um servo de Jesus a partir daí. Nós vemos Saulo aceitando essa mensagem de Ananias, de Jesus. Ele começa a mudar, irmãos. Esse encontro de Jesus com Saulo traz uma grande transformação na vida de Saulo. E nós podemos ver aqui, no versículo 19, fala da mudança, ele começa a mudar de companhia. As amizades de Saulo começam a mudar. Ele diz aqui no versículo 19, que ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, ele começa a andar com aqueles que antes ele perseguia. Então, ele começa a mudar. E do versículo 20 até o 22, deixa eu abrir aqui. Do versículo 20 até o 22, fala que ele começa a servir
a Jesus, ele começa a pregar Jesus, começa a vida de serviço dele. E esse serviço começa já com ousadia, com poder, com muita autoridade. As pessoas ficavam surpreendidas com ele. Esse versículo já diz isso. Então, o Saulo, ele tem um encontro com Jesus e uma transformação e uma intensidade no serviço ao Senhor. E é algo que o Senhor Jesus quer fazer quando ele se encontra com pessoas que não serviam a ele e começam a servir. É o que a gente chama de primeiro amor. Aquela intensidade. Isso não se perdeu na vida de Saulo. Ele recebe essa intensidade e vive com essa intensidade até ele morrer. Então, o Saulo, ele permanece com essa intensidade de serviço, de amor, de paixão com o Senhor. Né? É um encontro que promove uma grande transformação realmente. Ali, logo depois, no versículo 23 desse capítulo 9 de Atos, começa a demonstrar e falar sobre, do versículo 23 até o 25, sobre as perseguições, sobre pessoas querendo fazer ciladas para matar Saulo, porque ele começa a falar de Jesus e muita gente começa a se voltar para isso, né, para o cristianismo, para Jesus Cristo. Do versículo 26 até o 31, mostra tanto dificuldades que Saulo enfrentou com cristãos, perseguições, mostra também o crescimento do evangelho, até o versículo 31. No versículo 31 tem dizendo assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, a gente vê essa atuação em poder e intensidade através da vida de Saulo. Saulo tem esse encontro com Jesus ressurreto, e depois ele diz assim: vai ser dito a você o que você deve fazer. E Jesus sai de cena. E a partir daí começa a ação do Espírito Santo, direcionando e falando e usando os seus servos, né, para falar uns com os outros através da ação do Espírito Santo. Então, como nós falamos agora há pouco, não tem mais esse registro aí, registro do Novo Testamento dizendo que Jesus apareceu a alguém. Não se fala mais, só lá em Apocalipse, que eu penso em encerrar essa série de mensagens com ele. E a gente vai ver muitas referências falando sobre o Espírito Santo atuando. A partir daí, né, que é o nosso consolador, é o nosso atuante em poder. Né? É interessante, irmãos, aquilo que Jesus profetizou e pediu para Ananias passar para ele. Né? O encontro de Jesus em todas as vidas. Quando desejamos, sim. Ele transforma as nossas vidas. Ele tem um poder intenso sobre nós, né, minha irmã? Intenso demais. Jesus, através deste encontro de choque com Saulo e com a atuação do Espírito Santo, traz uma grande transformação. O grande perseguidor tem uma grande transformação para ser um grande instrumento de Deus, um grande instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. E é interessante, irmãos, porque Saulo, eu separei alguns textos aqui, que eu não vou estar lendo muitos, vou ler alguns só. Mas Saulo, ele é usado de forma tão intensa pelo Senhor. Ele trouxe revelações muito grandes. Foi um homem que foi usado, escreveu tantas cartas no Novo Testamento para todas as igrejas e para nós. Ele foi usado de forma poderosa na vida de reis, na vida de pessoas ímpias que não faziam parte do povo judeu e que foram alcançadas como nós, né, pelo Evangelho. E ele fala de coisas, ele usa textos assim tremendos. Eu trouxe algumas coisas aqui. A forma foi tão intensa do encontro que Jesus quer esses encontros intensos conosco. Ele quer. Foi tão intenso que ele traz colocações tão fortes. Tem um texto, eu vou colocar aqui, de Filipenses, capítulo 1 e o verso 21. Eu vou trazer alguns textos de Saulo, só para lembrarmos a transformação intensa que o Senhor fez na vida desse homem, que passou a ser um grande instrumento de Deus. Esse encontro com Jesus ressurreto de choque, depois os ensinamentos que ele teve, de um período pequeno com os discípulos, ele começa ali a buscar a presença de Deus e do Espírito Santo, ele recebe tantas revelações.
Filipenses capítulo 1, versículo 21, este Saulo que perseguiu tanto a igreja diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tem a revelação sobre o que é o amor, está lá em 1 Coríntios 13. O apóstolo, ele também, logo depois ali se eu não me engano, no capítulo 13, eu acho que eu registrei isso aqui. Eu acho que no capítulo 13 de Atos, capítulo 10 a 12, como eu falei, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida de Pedro e outras pessoas. E logo depois, no capítulo 13, tem um registro do nome Saulo, logo depois Paulo. Ele já não aceita mais ser chamado o grande, mas o pequeno. Ele muda e não é mais chamado de Saulo. As pessoas começam a chamá-lo de Paulo. E as revelações foram tão profundas, irmãos. Foi através desse ano que o Espírito Santo revelou que era o amor. Está lá em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele é usado por Deus para revelar sobre o que era o fruto do Espírito Santo, como o Espírito Santo ia atuar em nós, o que o Espírito Santo ia produzir em nós, chama fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5. Ele também tem a revelação do que eram as obras da carne, quando o ser humano estivesse no natural, na carne, como o ser humano iria atuar, está lá, Gálatas 5 também. O apóstolo Paulo ele tem a revelação do que eram os dons espirituais, dons que o Espírito Santo é derramado na igreja, como utilizá-los, a maneira de organizar isso na igreja. O Espírito Santo deu isso para ele. O apóstolo Paulo recebeu, pela intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, ele recebeu o que eram os dons ministeriais, que são os títulos que se recebem na igreja, através da vida do apóstolo Paulo, que ele até se chama, né? Eu sou o último e o pior deles, o maior pecador, e eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. E tem algo que ele fala, eu quero que você abra sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o 17. Ele demonstra nesse texto, eu quero ler para vocês esse texto, porque ele demonstra, nessa carta a Timóteo, ele demonstra e expressa, na verdade, a gratidão que ele tinha. O apóstolo Paulo, ele expressa a gratidão dele em ser escolhido como servo de Jesus Cristo, sabendo que era tão pecador e tão imerecedor. Mas, assim, ele demonstra isso através dessa carta, desse texto que eu vou ler para vocês. Eu vou ler só alguns versículos, mas se você quiser ler todo, depois você lê, é muito bonito o texto. 1 Timóteo 1, do versículo 12 até o 17. Lá está escrito assim: eu dou graças ao que tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me viu como fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Olha a gratidão que ele tinha e a consciência do que ele não tinha, não podia fazer, mas que veio do Senhor. Versículo 15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Então, Saulo, ele expressa toda a gratidão dele em ter a certeza de que ele era muito pecador, que ele era imerecedor. Ele diz, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era injurioso, mas eu alcancei misericórdia, porque eu não sabia o que eu fazia, mas eu fiz errado. Eu era muito pecador, mas eu recebi uma graça. Eu fui aceito por Jesus Cristo por conta de muito amor. Ele diz aqui, com toda a sua longanimidade, ele me aceitou. Ele me aceitou e me escolheu para ser usado.
Ele me deu um ministério, ele chama dessa forma. Ele me deu um ministério por misericórdia, por muita graça. Jesus Cristo nos salvou e me salvou como o pior dos pecadores e me escolheu para fazer tudo isso. E ele diz, ora, a este rei dos séculos não existe outro. Imortal, invisível, a único Deus sabe, seja honra e glória para todos sempre. Ele destina a glória e a honra que qualquer momento poderia vir para a vida dele. Irmão, Saulo teve todos os dons espirituais. Saulo desenvolveu os dons ministeriais. Saulo escreveu tantas cartas, tantos ensinamentos, recebeu tantas visões, tanta glória de Deus. Mas ele sabia quem ele era. Eu sou pecador e merecedor. Sirvo a Deus por muita graça. E é interessante, irmãos, que quando ele está perto de morrer, já sabendo quando ia morrer, que ia morrer, a maneira que ele ia morrer, ele expressa lá em 2 Timóteo, o texto que eu separei aqui para encerrarmos falando sobre Saulo. Eu poderia falar muitas coisas de Saulo. Falar sobre Saulo dá um estudo. Eu trouxe uma reflexão para a gente aqui e rápida, só para que o Espírito Santo possa atuar um pouco, nos despertando algumas coisas. E ele, quando está perto de ir para Roma, para morrer, para ser morto, na verdade, ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, como que realmente foi tocado por um encontro com Jesus e transformado pela ação do Espírito Santo. E a comunhão que Paulo teve com o Espírito Santo foi muito intensa. De forma de ele dizer, eu estou indo. Eu vou ser oferecido como um sacrifício. Muitos vão testemunhar, vão se voltar para o Senhor através da minha vida. E eu combati o bom combate. Estou acabando a minha carreira, acabei. O que eu tinha que fazer, falar e dizer para vocês, eu disse. O Espírito Santo queria me usar para fazer o quê? E guardei a fé. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos visto por aí, né? Tantos servos de Deus se perdendo a fé verdadeira, ouvindo tantas coisas, buscando, como está escrito em uma das cartas de Timóteo, né? Nos últimos tempos, as pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Vão buscar ouvir o que agrada aos seus ouvidos, lugares que vão falar e que não vão te confrontar tanto, que não vão trazer confronto aos seus pensamentos, sentimentos, conceitos, e não vão dar ouvidos ao Espírito Santo. Vão dar ouvidos a mestres segundo seus próprios desejos. Vão deixar de ouvir quem deveriam ouvir para ouvir os seus próprios desejos e mexe segundo o seu coração. E Paulo, ele não perde a fé verdadeira, a fé genuína. Porque a fé genuína é aquela que é pautada na palavra de Deus, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Tem que ter a comunhão com esses três. Esses três precisam estar atuando na nossa vida. Porque a vida com Deus sem a graça não dá. Ele escolheu a graça para nós desde a criação do mundo. Ele escolheu derramar a graça dele sobre nós, que é um favor imerecido. E nos deu o maior presente que não pode ser rejeitado. Não despreze o Espírito Santo. Nós não podemos desprezar o Espírito Santo. Não entristecer, não desprezá-lo. Ele precisa ser escutado. E muitas vezes ele é desprezado em coisas tão importantes. Não podemos, porque nós estamos num tempo que vão ter tantos mestres para tantas coisas. Então, o que você quiser ouvir vai existir. E vai te dizer, você está certo, pode seguir esse caminho.
Mas se você perguntar ao Espírito Santo, o que queres que eu faça? Ele vai te dizer, mesmo você querendo ou não. Precisamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Nós estamos num período, numa época em que o Espírito Santo tem sido desprezado. A direção do Espírito Santo tem sido desprezada. Interessante. Ontem, eu acordei, contar aqui uma experiência que eu tive ontem, de ontem para hoje com o Espírito Santo. Estava deitada com a pequena ainda, meu esposo foi trabalhar ontem, e quando eu acordei, o Espírito Santo, não foi uma voz, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei assim, primeiro, eu estava orando em silêncio, que ele estava dormindo do meu lado, e eu orando, eu falei assim para o Senhor, Senhor, acho que hoje eu vou cortar ali uns matos que estão no quintal, tá ficando grande, e eu vou limpar o quintal hoje. Me dê essa graça para eu limpar hoje esse quintal. Eu estou sozinha com o Karen hoje, aqui, eu vou tentar. Me ajude para ver se eu faço isso. E aí o Espírito Santo me disse assim, coloque uma calça e uma blusa comprida. Aí eu falei, é verdade, Senhor, tem que botar, senão eu posso me ralar toda. Pegar aquela blusa de proteção de sol. Não estava fazendo sol muito forte, mas eu entendi a direção que o Espírito Santo tinha me dado. Você se protege do sol e se protege dos matos. Tem um capim santo no meu quintal, e capim santo corta com uma beleza, né? Ele rala a gente. E aí eu levantei, falei, bora ali, Kelly, no quintal. Kelly, não quer agora, não sei o quê. Eu fui brincar com ela, fui distrair, fiquei com ela um pouco. Daqui a pouco, bora, mamãe, você disse que queria que a mamãe cortasse o quintal para poder você achar a jabuti, a juju que tá lá, nunca mais a gente viu, tá lá. Vamos. Quando eu falei isso com ela, eu estava na cozinha. E aí, no lugar de eu ir pegar a roupa que o Espírito Santo tinha me dito, eu fui direto para o quintal. Eu estava de short e blusa curta. Aí no que deu, não sei se vai dar para você ver. Aí no que foi que deu. Olha isso aqui, uma parte. Tá dando para ver aí, irmãos? Meus braços todos cortadinhos. Todo ralado, não tá? Pois é. Eu ouvi o Espírito Santo falar e disse a ele, vou fazer. E na hora, eu esqueci. Falei assim, tô aqui, deixa eu correr, senão eu não vou dar conta. Porque daqui a pouco enjoa, e aí eu fui pro quintal, capinei, tirei, cortei. Daqui a pouco comecei a me coçar. Começou a coçar, começou a arder. Aí, na hora que começou a coçar e arder, eu ouvi a voz de novo. Esqueceu de separar a roupa que eu te falei. Você está toda cortada. Aí, me perdoe, Espírito Santo, que eu te desobedeci e me feri. É assim que acontece. Na hora que o Senhor falou, era para ter pego a roupa, colocado lá no lado de fora logo. Não fiz. Então, eu escutei o Espírito Santo, não basta escutar. A gente tem que escutar e tomar uma providência do que escutou. Se eu tivesse separado a roupa na mesma hora, quando eu acordei, tivesse colocado lá fora, eu não ia esquecer de usar na hora. Eu esqueci. E eu estou aqui toda ralada. Fiz, que foi uma noite, eu fui dormir à noite. E onde tocava esse braço, irmãos, ardia e coçava. E é uma coisa simples, pequena, né? Mas foi uma experiência que eu tive ontem com o Espírito Santo. Ouvi a voz dele, mas eu não atuei para obedecê-lo. Eu não obedeci porque eu esqueci. Então, o que acontece? Às vezes, irmãos, Deus fala, o Espírito Santo fala algo com a gente, e a gente não atua rápido logo, depois a gente esquece. Apaga. E isso não pode acontecer com as nossas vidas. E aí, quando eu pedi perdão, eu falei assim, Senhor, o que é mais que eu tenho esquecido de direção do Senhor? E passei o resto do dia orando, falando com ele, dizendo, Senhor, não me deixe esquecer aquilo que tu falas comigo. Não me deixe me perder no caminho. Não me deixe perder a fé. Eu quero combater o bom combate. Eu quero viver a carreira, o chamado ministério que o Senhor tem para mim. E eu quero guardar a fé. Eu quero me manter na fé verdadeira com o Senhor. Me manter na tua direção. Não me deixe parar de ouvir a tua voz, deixar de ter sensibilidade de ouvir a tua voz. Eu quero ter encontros marcantes com o Senhor. E eu quero continuar seguindo a tua direção. Não só ouvir a tua voz, mas ouvir, né? E seguir. E fazer aquilo que precisa ser feito para não esquecer. Então, eu tenho que dar passos para a obediência.
dar passos para me manter na direção que ele me deu um dia. Deus dá uma direção a gente um dia, aí depois a gente tem uma coisa que a gente esquece e começa a fazer outras coisas e não fazer mais o que ele tinha dito que era para a gente fazer. Não podemos passar e deixar isso acontecer, irmão. Não podemos. Precisamos nos manter na fé. Então, esse encontro com Saulo, marcante dessa forma, dessa maneira, produziu coisas intensas na vida dele e recebemos até hoje. Até hoje nós estamos aqui sendo ministrados, sendo ministrados por ele, por conta daquilo que o Espírito Santo conseguiu falar com Saulo naquela época. Então, nós precisamos nos manter nessa direção com ele. Então, não podemos perder isso. Então, eu vou tocando aqui. Então, irmãos, eu acredito nisso grandemente. E eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por essas coisas que Ele tem ministrado em nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem ministrado a minha vida e a sua vida para nos mantermos mais perto dEle. Que nós possamos ter coragem de pedir perdão ao Espírito Santo por deixar de ouvir a Ele e dizer, eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero voltar a te glorificar como eu sempre te glorifiquei. Tudo que foi perdido, recomeçar. Então, deseje esses encontros intensos com o Senhor. Deseje. Ele é digno. Ele é o único digno. É o nosso Deus, é o nosso amado. Ele merece honra, louvor, domínio e adoração. Não perca a oportunidade de se encontrar, ter encontros com esse Deus, de ser ministrado por esse Espírito de Deus que está conosco todos os dias. O Senhor Jesus disse, Ele estará com vocês todos os dias. Todos os dias. Vai ensinar, lembrar, consolar, direcionar, convencer. Valoriza esse Espírito maravilhoso. É teu companheiro, é teu amigo. Ele é tudo para nós. Então, que o Senhor ele possa te abençoar tremendamente com essa palavra, que seja semente em terra fértil, que é semente da palavra, é a palavra de Deus que nós ministramos. Que a terra do seu coração possa ser fértil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço. Saudades, Ritinha. Não te vi essa semana. Estava trabalhando, não foi? Deus te abençoe. Um abraço, Jéssica. Um abraço a todos vocês que estão aí. O Senhor possa derramar a graça, a paz dele sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe tremendamente, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã é domingo. Amanhã nós temos culto presencial. Então, se organiza. Tem criança, se você tem com quem deixar, tem uma avó, você pode deixar alguém, deixa que vai para a casa de Deus. É maravilhoso poder estar na casa de Deus. Deus te abençoe. Vá lá para o lugar onde você congrega, vá para a igreja São Santo, vá. Aqui é Jéssica, pastor George, né? Para a Aliança Eterna, para a igreja que você congrega. Se você está sem congregar, é na hora de voltar. Não está indo para a casa de Deus, está na hora de voltar para ir para a casa de Deus. Tem um texto que está escrito aqui em Feiras 18. Tem um texto que está escrito assim: eu te coloquei no deserto para provar o que havia no seu coração. Esse período de quarentena aí, que foram meses, foi para provar o que estava no nosso coração. Éramos fiéis naquela época? Não somos mais hoje? Servimos naquela época? Não estamos servindo mais hoje? Provar o que está no nosso coração. Que o nosso coração possa voltar ao prumo, estar no lugar certo. Então,
Deus te abençoe, enche a sua vida de graça, de unção, de poder, intensidade com o Senhor. Que o Espírito Santo ache espaço intensamente na sua vida, em nome de Jesus. E amanhã esteja na casa de Deus. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor junto com outros irmãos. Um grande beijo. Deus te abençoe.